Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live organizada pela Levi Sports e o Matheus Levi. Hoje, em especial, estaremos fazendo 3 lives. Uma com a primeira agora com o professor Paulo Cardoso, depois Rodrigo Perdigão e mais à noite com Lucas Batista, falando um pouco sobre gestão de equipes, desenvolvimento de equipes e também formação de atletas. Quero aqui agradecer desde já a todos que têm participado conosco nesses dias. Essa foi uma forma que nós encontramos de compartilhar o conhecimento e principalmente contribuir nesse momento para a comunidade do esporte, na qual nesse momento nós temos passado aí por algumas situações, mais uma situação de quarentena. Então agradeço a todos aí pela oportunidade de estar conosco nesses dias, e que em breve nós estaremos em quadra e também em curso, né? Paulinho já está chegando para a gente iniciar a nossa live. Um minutinho. Paulinho já vai nos mandar uma mensagem para a gente. Paulinho já está entrando aqui, tá bom, pessoal? Um minutinho só. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde. Como estão as coisas aí? Dentro do possível, indo em frente. Prazer é meu, uma honra. Prazer, mais uma vez, né, você aceitar o convite nosso de estar participando e poder falar das suas experiências sobre o futsal e pela sua história que você tem, cara, felizmente, muito positiva, né, no futsal brasileiro, cheia de conquistas e histórias boas, né? E aqui eu já cumprimento o Caio, que foi seu atleta e que ontem na nossa live que eu tive com ele, fez questão de frisar que você foi um profissional que contribuiu muito com a carreira dele e para ele foi um dos melhores treinadores que ele já trabalhou. E então, cumprimentar o Caio que está aí na nossa live. Paulinho, o objetivo do nosso tema aqui é falar um pouco sobre a estrutura do futsal dentro e fora das quadras, né? Muita gente conhece, mas tem muitas pessoas aí, muitos profissionais, a iniciação do futsal, muitos amantes do futsal. Eu queria que você se apresentasse primeiro antes da gente iniciar no assunto. Bom, primeiro, é recíproco, eu acho que eu aprendi mais com o Caio do que ele tem aprendido comigo, né? Pela pessoa, pelo profissional, pelo desempenho e pelo rendimento dele. Quanto a mim, eu, como atleta, comecei em 82, daí eu tive 2 cirurgias de cruzado, na época cada cirurgia dava 1 ano e 4 meses para recuperação, né? Imagina, 6 semanas Nossa. De gesso, 6 semanas de gesso, 6 semanas sem pisar no chão. Mas aí parei em 91, aí parei em 91, 92 eu fui para educação física, e aí comecei a treinar uma equipe da cidade, que foi a Copasse. Depois da Copasse, aí fui para Peritiba, Capinzal, Criciúma, aí fui para o Rio Grande do Sul, né? Aí no Rio Grande do Sul eu treinei a UX, a Reserve, a UX, a UBRA, a UPF, Seberi, e aí fui para o Minas. Depois do Minas, Paraná, né? 2002, Minas, né? 2002 Minas, depois eu fui para o Paraná. 2002 eu estava lá, hein, Paulinho? Até meu atleta. Aí fui pro Paraná, depois do Paraná voltei para o Minas, e aí fiquei 8 anos no Minas, 7 anos no Minas. No total, 8 anos. Paulinho, mandar um abraço pro Perdigão também, que acabou de entrar aí, né? Daqui a pouquinho, logo depois da sua live, nós vamos fazer com ele também uma live aqui. Um abraço pro Perdigão. Paulinho, desses primeiros trabalhos iniciais, assim, o que te marcou? Você estava fazendo a transição como atleta para o banco de reservas como treinador. O que te marcou?
Eu não digo, nesse momento, o sistema de fluxo, assim, de quando você é muito compulsivo, assim, dentro do que você faz, você nem pensa tanto e não consegue... Mas todos os locais que eu passei sempre foram locais que foi muito difícil eu sair, sabe? Eu me desvencilhar, mesmo sendo um progresso ir para outra equipe. Mas eu nunca queria sair, por esse envolvimento emocional, né? Mas lá atrás, sempre me motivou foi a criação dentro do futsal, entendeu? Fazer algo diferente, né? E aí tem aquelas loucuras todas que aparecem, aquelas junções com o basquete, aquelas conexões, entendeu? Que hoje já não é mais novidade, né? Mas na época você montar jogos 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 4 contra 4 e você conectar num tempo onde a forma analítica de desenvolvimento era muito presente, né? Então isso era novidade. Inclusive isso era encarado como uma situação tática, né? Que não era tática, eram situações e eram treinamentos de transição, né? Mas hoje, A olhando... gente já, como se diz, já participei de alguns cursos, já organizei aí cursos de Marquinhos Xavier, Felipe Sá, Rodrigo Perdigão, Miltinho, em memória, e todos falavam muito bem desse trabalho que você fazia, desse desenho, né, tático que você construiu do jogo 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3. Como que foi assim quando você começou a desenhar esse trabalho? Porque Na o verdade jogador foi... tava, o atleta estava acostumado ali muito naquele jogo tradicional, né, Paulinho? Sim. Passe, saída. Na verdade, eu quando treinava, eu sempre tinha duas situações que me incomodavam. Uma era acompanhar o atleta na defesa a quadra toda, porque poderiam acontecer trocas simples e não acontecia. Segundo, eu achava que a gente passava uma manhã fazendo troca de ala com o pivô, né? Aí tocava de um lado, tocava do outro, aí sai, aí tocava a bola, entrava o pivô e fazia jogada. Eu tinha na minha mente que aquela bola, a melhor bola seria entrar pelo meio, então tinha uma incomodação, uma inquietação sobre tudo isso. E aí quando eu parei de jogar, o que eu pensei? Eu sempre vi o basquete como a puxada de contra-ataque muito efetiva e muito forte, né? Aí fui fazer curso de basquete. Só que lá eu identifiquei que a puxada de contra-ataque ela tem um padrão determinado. Porém, nos aquecimentos foi onde eu tirei tudo o que eu precisava. Porque eu tenho uma facilidade de conectar as partes, entendeu? Então a criação é isso, é você ver uma situação acontecendo e você poder conectar as partes e transferir, transformar ela para a atividade que você precisa. Então foi do basquete que eu peguei essas partes de desenvolvimento de quadra, que na época era novidade, né? Que existia uma parte analítica. Aí o Ferretti começou a implantar as partes de jogos técnicos que existiam no campo. Ele implantou no futsal. E aí eu coloquei essa outra parte desses jogos, né? Desses jogos aí. Então, essa foi a progressão dos treinamentos no futsal, né? E depois apareceram alguns outros trabalhos, como o PC, tentando fazer alguns trabalhos de resolução de problema com alguns ruídos até um pouco fora do que era o contexto do jogo. Então, foram essas pessoas, ou são essas pessoas que fizeram a mudança dessa sistematização nos treinamentos. Paulinho, você já nos disse aqui que você sempre fez trabalhos consistentes, criando vínculo, né? Que você sempre permaneceu há muito tempo nos projetos que você desenvolveu. Você ficou um bom tempo aqui no Minas, agora nessa última passagem, né? O que isso contribui para a sua carreira e o que você contribuiu para o futsal do Minas? Bom, eu tenho duas passagens pelo Minas, né? Uma delas, o Perdigão foi o total responsável pela implantação de toda a metodologia que, quando eu cheguei, que foi a época que você treinou, né? A época que você treinou comigo lá, que a defesa, o ataque, a metodologia de treinamento, ela ficou. Esse meu retorno ao Minas agora aqui houve até um certo choque, porque as pessoas pensavam que eu estava treinando da mesma forma, e não estava. Então houve um grande choque. Depois, no meu último ano de saída, a partir daí já o sub-9 ao adulto já estavam treinando com essa metodologia, ou seja, o treinamento de contexto.
uma maneira, sempre de uma maneira real. Só que eu queria alguma coisa um pouco mais ainda. Eu queria que em cada sessão fosse treinado tudo que acontece no jogo. Tudo que acontece no jogo. É claro que o feedback e a correção, elas são determinadas. Você vai fazer um treino que você treina tudo, todas as transições, todo ataque, toda defesa, toda bola parada, ou bola parada, o goleiro linha, mas o teu feedback é em função de ataque. Mas o teu planejamento de treino, você treina tudo naquela sessão. Então, houve um choque para implantar toda a dinâmica, porque havia uma confusão, onde as pessoas pensavam que eu queria que treinasse igual adulto, fizesse o que o adulto estava fazendo, mas não era isso, não. Era a dinâmica de treinamento, a dinâmica contextual. E agora eu queria um pouco mais ainda. Eu queria que tudo fosse treinado na mesma sessão. Quanto à minha passagem pelo Minas, nossa, Minas, Belo Horizonte, para mim, é a minha casa, assim, sabe? Eu me sinto orgulhoso de trabalhar num clube como esse. As pessoas do meu entorno, como eu já falei, você só cresce se você tem pessoas críticas, pessoas inteligentes, um meio, um entorno que de muito conhecimento. O que eu aprendi no Minas, o que eu cresci no Minas, o que eu desenvolvi no Minas também, porque daí parece ser uma coisa muito individual, né? Você fez, não fui eu que fiz. Eu fiz muitas perguntas, pressionava bastante quem estava comigo, é claro, e a gente conseguiu achar muitas respostas, e a gente criou muita coisa. Para você entender que um atleta chega pela manhã, em meia hora, com as análises feitas, a gente já tem a condição de dizer o quanto ele vai treinar. Então a gente não tirava mais jogador de treino. Então meia hora antes do treino eu chegava, já tinha todo o relatório para saber o que o atleta ia fazer. Isso dentro do sistema de treinamento de contexto. Por quê? Porque o próprio aquecimento já contém todo o jogo. Então o atleta que estava machucado ou estava retornando, ele simplesmente fazendo o aquecimento, ele muito cansado, muito estafado, simplesmente ele fazendo o aquecimento, ele recuperava o jogo todo na memória, entendeu? Então, isso só é feito num lugar como esse. E outra, você estar no Minas Tênis, 90% fala inglês, todo mundo viaja o mundo todo, então isso te motiva você ter que ir atrás de conhecimento, buscar coisas mais, então você se mantém, você não fica estático, está sempre indo em frente, entendeu? Então, o Minas é um clube que não são só paredes bonitas, não. É um clube de muito conhecimento e de pessoas altamente capacitadas. Como o Perdigão. Paulinho, você sempre montou equipes, né? Você já, para a disputa da Liga, você já trabalhou com atletas experientes, você já trabalhou com atletas de base, você já teve equipes com atletas que estavam na seleção brasileira. Na sua visão, qual que é o plantel ideal para disputar uma Liga Nacional? Eu acho que é a mescla de tudo isso, né? E você precisa ter um número de atletas, né? De no mínimo 14 atletas. Não tem como você pensar, por exemplo, com as minhas equipes, nós já fizemos 2 semifinais de Liga Nacional com 6, 7 atletas, né? Uma foi no Moarama e naquela época da Ubra, que tinha o Índio, Ari, Rogério, né? Nós ficamos em terceiro nas 2, mas isso não pode ser regra, né? É uma situação que acontece, né? A regra, sim, é você tem que ter uns 14 jogadores. Outro problema grande, no caso do Minas, é a questão de você estar fora da rota dos amistosos. Qualquer viagem que você faz de Belo Horizonte, você não gasta menos de 20 mil reais. Então, você vai fazer um amistoso, você vai gastar 20 a 25 mil reais. Então, é muito difícil, você passa o ano sem jogar. A própria base do Minas, o Sub-20, tem um excelente trabalho, também faz muito poucos jogos. O estadual aí é um final de semana, entendeu? Mas você sabe muito bem como eu, que a base em Minas Gerais trabalha muito. Tem milhares de equipes, do Sub-13 ao Sub-15 ao Sub-17, tem muita equipe em Minas Gerais, né? É até uma situação que as pessoas pensam que não tem futsal, é só o Minas. Não é só o Minas, não. Não é só o Praia, tem muita equipe boa. Ô Paulinho, e para você, o perfil de uma equipe, né, assim, quais os aspectos, os principais aspectos de uma equipe para o alto rendimento? Uma equipe que foque no rendimento, uma equipe que não foque no resultado, uma equipe que foque que consiga entender que o desenvolvimento
E a melhora na resolução de problema coletiva vai fazer a diferença e a gente vai curtir muito com isso, entendeu? Uma equipe que vá todo dia tendo como um trabalho, tendo como um emprego o futsal, ou aquele cara que gosta de jogar bola. Não. O cara do alto rendimento tem que gostar de jogar o jogo. E para esse cara que entende que jogar o jogo, ele vai precisar desenvolver o jogo. Para desenvolver o jogo, ele sabe que é muito complexo, porque as resoluções de problemas vão ter que aumentar. A zona de desconforto diária, ela vai ser muito grande. É claro que você não precisa, e aí você tem que cuidar com o volume, para você implantar essa resolução de problema diária, entendeu? Por isso que você precisa de uma composição de comissão técnica com muito conhecimento, para poder, como é que eu digo assim, segurar o treinador também, para que você não passe do ponto, entendeu? Mas pensando numa equipe de alto rendimento, a equipe tem que entender que o nível de resolução de problema coletivo vai ter que aumentar. Ou seja, aumentando o nível de resolução de problema, o teu treinamento vai ser sempre em zona de desconforto. E aí são poucos que suportam isso. Paulinho, entrando até nessa questão do atleta, como que você consegue assim, fazer esse trabalho para tirar o máximo do atleta, né? Principalmente nos dias de hoje que o atleta vai para o treino, ele tira uma foto, acaba o treino, ele tira uma foto, ele vai para o jogo, ele tira uma foto. Hoje cresceu a utilização desses meios de comunicação, como nós mesmos aqui estamos utilizando. Como que você tem feito os seus trabalhos para tirar o máximo desse atleta? Não, eu acho que isso, Matheus, isso não tem mais volta, né? Então não tem mais como pensar isso como uma situação negativa. Isso já faz parte, isso é parte integrante do ser humano hoje, entendeu? Então não é esse o problema. Agora, o fato de você conseguir tirar mais ou menos do atleta, aí é uma situação de construção diária, né? Uma situação de construção diária. Por exemplo, eu às vezes tenho a ideia, ou tinha a ideia, quanto mais eu colocar situações novas, quanto mais eu colocar situações de criação, mais situações de resolução de problema, o atleta se sentiria com maior respeito ainda, entendendo que o nível é altíssimo de desenvolvimento. Porém, o atleta não entende assim. Porque nesse momento, quando você começa a colocar esse nível de resolução de problema, há muita correção. Então o atleta começa também a pensar que o treinador está certo e ele está errado. Ou seja, na verdade o atleta quer um feedback sempre positivo. Então daí quando você identifica, você tem que entender e ver o que ele fez certo, e do que ele fez certo você demonstrar, esse o caminho que a gente está precisando. Então é muito complexo como você consegue motivar, como você consegue agrupar. Por exemplo, você me pegou numa época, naquela época não tinha a loucura era geral de treinamento. Eu sei que eu lembro que a gente ganhou um jogo da Liga Nacional, a gente voltou para treinar e eu aumentei o treinamento. Aí eu sei que vocês falaram entre vocês, pô, mas nós vencemos e aumentou o treinamento. Então, a mensagem que eu queria passar era o seguinte, o nosso divã é aqui, mas não era isso que você queria. Daqui a pouco você queria que o Paulinho viesse, abraçasse e falasse, pô, gente, que bom, conseguimos, né? Então, você vê como é muito complexo. Então, a pessoa tem que estar muito atenta e muito aberta à equipe que você treina, aos teus comandados. E como que você hoje, né, assim, você mesmo disse que já se evoluiu na questão técnica, né, da sua própria preparação. Nos últimos dias, eu conversei com alguns treinadores aqui e muitos falaram da importância do mental. Né? Como que você tem trabalhado isso nos seus atletas hoje? A parte mental deles. Que eu não consigo separar assim. Não existe, para mim, não tem mental, físico. A única coisa que é muito clara, muito clara. Primeiro a experiência, depois o conhecimento. Porque você vivencia e você entende o que você vivenciou. Se você vivenciou o habitual, você vivenciou de uma forma automática. Se você vivenciou o imponderável, o imprevisível, você faz uma imersão nesse imponderável, nesse imprevisível, para você criar e construir um conhecimento novo, que é o que eu tento fazer nos treinamentos, ou seja, randomizar os treinamentos para que o atleta se sinta no desconforto, que apareçam situações novas, mas que você possa repetir também depois essas situações novas, mas que ele consiga perceber e que ele consiga fazer uma imersão nessa situação nova, para ele poder crescer.
para ele poder crescer, para ele poder desenvolver esse conhecimento, entendeu? É só assim que acontece, só assim que acontece. Paulinho, você já disse da importância da comissão técnica, né? E a gente tem observado assim que cada vez mais os dados estatísticos, as informações, você mesmo disse que no Minas você teve essa experiência que você chegava no próprio aquecimento, você já identificava aquele atleta que estava apto para o treino ou não, ou a intensidade da carga de trabalho que seria realizada. Hoje a comissão técnica ela tem um papel, além do treinador, ela tem um papel importante no futsal? Total, é uma coisa só, não existe separação. Não existe separação, é uma coisa só. Cada um tem a sua importância no seu momento. A gente, cada um, é claro que é o treinador que tem a hierarquia para decidir se as coisas vão acontecer ou não. Então, o trabalho é conjunto, a decisão é solitária, mas o trabalho é em conjunto, entendeu? Por exemplo, assim, a comissão do Minas, por exemplo, o nível de conhecimento fora do Paulinho era muito grande. O que eu questionava e cobrava? Vocês façam as perguntas depois que vocês entrarem aqui. E que vocês enxergarem e vivenciarem esse trabalho. Aí vocês façam as perguntas e aí vocês vão buscar com o conhecimento que vocês adquiriram lá fora. Vocês não podem vir com perguntas com o conhecimento que vocês têm lá de fora da academia. Então, vocês vêm aqui, vocês veem o que eu estou precisando, eu já identifiquei, já falei o que eu preciso, de que forma eu quero treinar. Vocês vão buscar nos conhecimentos lá fora para poder comprovar o que está sendo feito aqui. Como foi feito o mestrado e o doutorado da Carolina Wilk, que está no Flamengo hoje, ela fez dentro de uma pergunta ou duas perguntas, que um mestrado e um doutorado, que ela produziu dentro do trabalho realizado na nossa equipe. Entendeu? Comissão técnica, para mim, é tudo. Um dos principais membros que eu já conheci foi o Rodrigo Santiago. Pô, mas aí você vai lembrar a importância da Marcela, a importância do Marcelo, a importância do Bruno, da Carolina, do Cleverson, do Diogo, aí você vai colocando um monte de gente que eu vou esquecendo, do Ziquinho, maravilhoso, entendeu? Então tu vai esquecendo de muita gente aí. Então eu sempre tive um entorno muito crítico, muito crítico, muito crítico. E como você mesmo, como que vocês realizam esse planejamento? Como que você gosta de... Só eles reclamavam das minhas críticas, né? Mas eles eram muito críticos. Como que você organiza esse planejamento junto com a comissão técnica, Paulinho? Nessa linha de raciocínio de um planejamento para a disputa de uma competição? Bom, no caso, vamos falar no caso de hoje, como funciona hoje, entendeu? O treinamento ele é de contexto, ou seja, todo dia se treina tudo, todos os dias. O desenvolvimento das valências físicas serão feitas dentro da especificidade do jogo. Nós temos que criar um esqueleto do jogo, um esqueleto do sistema, seja de ataque, seja de defesa, seja de transição ofensiva e defensiva, e a partir daí a gente desenvolve todas as valências físicas. A partir daí, como o preparador físico que já estava comigo já conhecia todos os trabalhos, então ele já entende o que é um trabalho lático, um trabalho alático e da intensidade. A gente não varia intensidade, a gente varia volume, tempo de repouso ou estímulo. Estímulo de 10, 30 segundos, 20 segundos e assim sucessivamente com o repouso, né? E sendo que 10 minutos, se houver no treinamento, os 10 minutos tem que conter o jogo todo. Tem que conter o jogo todo. Tem que ter a bola parada, tem que ter o goleiro linha, tem que ter o ataque, tem que ter a transição ofensiva e defensiva nos 10 minutos. Então, a gente não varia a intensidade, a gente trabalha contextualmente praticamente 100%, e o controle de carga, aí sim, aí quem manda é o preparador físico, né? E isso há muita discussão, mas aí como eu pedi, porque foi em 2012, na verdade, né? Que a minha pergunta tinha sido feita para o Rodrigo e para a Carol. Eu falei, eu preciso que vocês estruturem uma maneira de vocês comprovarem e de vocês fazerem as medidas, porque vocês são da área fisiológica, então vocês não podem falar qualquer coisa. Eu posso, como treinador, é assim que eu quero que treine, é assim que vai ser treinado, mas vocês não têm como. Vocês têm que comprovar isso. E aí eles fizeram as medidas, e a gente tem a pesquisa. Tanto que a pesquisa de 2012 demonstrou que, num determinado tempo do ano, houve uma queda de vigor, uma queda de, sabe, de estar alerta, de estar... Aí eu comecei a identificar
que nessa época nós paramos de trabalhar a parte mais anaeróbia de bola. 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, muito rapidamente. Por quê? E foi uma fase onde eu comecei a focar muito na resolução de problema 4x4, ou seja, identificação da equipe adversária, progressão dos treinamentos com o sub-20, treinando em função da equipe adversária, e a gente resolvendo o problema. Então, houve uma evolução tática, mas houve uma perda física. Então, a pesquisa está aí para isso. Então, para te dizer que a gente não faz porque acha que faz, né? Porque acha que vai dar certo. A gente tem um estudo todo comprovando esse planejamento. Paulinho, antes de entrar nas duas perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui na live, como que você planejava, ou se você tem algum caso assim, porque você participava aqui em Minas, você tinha normalmente a Taça Brasil, né, no início do ano, você depois, posteriormente, tinha a Liga Nacional, ou seja, a Taça Brasil é ali uma semana e meia de competição. A Liga Nacional, você tem uma primeira fase com cerca de 16 jogos, né? Direto, viagem, jogos em casa, jogo fora, e depois, nesse mês, você também tem a Taça Brasil, o Campeonato Mineiro, né? Metropolitano e Mineiro. E o Mineiro aí, você mesmo disse que era um final de semana. Como montar um planejamento aí desse contexto todo que você nos passou aí você gostava de trabalhar de uma forma única, né? Você pegava o atleta e desenvolvia ele de uma forma só. Como que você cria o ciclo de treinamento? Bom, aí é uma parte, a parte é dos fisiologistas e do Rodrigo, porque eles conseguiam determinar o volume e o repouso. A intensidade, como eu te falei, a intensidade é a mesma. Mas isso era um problema, porque mais se treinava do que se jogava. Entendeu? Isso é um problema. Então, quando você mais treina do que joga, e treinando de uma forma onde o atleta todo dia ia para o treino para competir, há um desgaste muito grande, porque você tem muito pouco vestiário, tem muito mais orientação e muito mais competitividade entre os atletas diariamente. Seja com um volume pequeno, seja com volume alto. Mas aí que entra, como eu falei, Matheus, o controle de carga. Aí que entra a importância maior do preparador físico. Ou seja, a gente fazia através de secar, a variabilidade da frequência cardíaca, com o PSE, PSR, com a placa de salto, entendeu? Com tudo isso. Então, a gente tem uma ideia de volume, a gente tem uma ideia de tempo de repouso, a gente tem uma ideia de que fase está trabalhando. Por exemplo, a parte cardiorrespiratória, uma fase fase inicial de cardiorrespiratória. Mas é uma fase onde você só trabalha jogando futsal, entendeu? Então, os trabalhos têm que ser trabalhos com constante movimento, né? Intensidade não muda, mas com constante movimento, como se fosse os tiros de 1000, como se fosse os tiros de 800, entendeu? Como sempre foram feitos, né? Entendeu? Mas nada de trabalho com caixa de areia, nada de trabalho com pista, nada de trabalho com corrida longa, ou com especificamente natação, não. A gente jogava futsal, desenvolvia o jogo com a condição de ter um altíssimo nível de interpretação das 5 partes do controle de carga, entendeu? E com o conhecimento do preparador físico para ele saber o que ele estava trabalhando. Se aquele trabalho envolvia força, se envolvia velocidade, se envolvia a parte cardio. Paulinho, a gente sabe que a realidade do futsal não é tão semelhante ao que o Minas oferece, né? Hoje, você indo para um projeto novo, você acredita que é essencial a presença do preparador físico, preparador de goleiro e analista de desempenho? Acho que sim. O Cício está falando do tiro de 4.000, ele nunca deu de 500, ele está falando de 4.000. Sim, sim. Mas eu acho que tudo isso veio para ficar. Tudo isso veio para ficar. Você vê que há um crescimento muito grande na quadra. É claro que os outros esportes estão nos ajudando, né? Estão nos ajudando também a enxergar tudo isso. Mas pensa assim, nós não temos uma perspectiva de futuro. Tirando a crise que está acontecendo hoje, antes disso já não tínhamos uma perspectiva de futuro. Nós sempre organizamos competições. Nós nunca fomentamos
um futsal que nos dê uma perspectiva de futuro, por quê? Porque quem escreve as leis, quem vai dar condição financeira de uma continuidade, essas pessoas que têm que estar envolvidas dentro do futsal. Porque senão a gente vai secar e enxugar gelo a vida inteira, entendeu? Então, você acredita que o modelo de organização atual do futsal, ele é um enxuga-gelo ainda? Sim, sim, porque é como eu falo assim, ó, quais são os mecanismos que mudaram? Quais são os mecanismos? Mecanismos que mudaram de busca financeira. Quais são os mecanismos? Não mudaram. Você ainda depende de você, teu amigo, de você ir buscar o patrocínio. Existe alguma coisa como, por exemplo, assim, a lei de incentivo. O dinheiro é para a base, o dinheiro não é para a ponta. Mas o vôlei masculino, o vôlei feminino, o basquete, todo esse pessoal tem essa condição dessa busca em termos de projetos, né? O futsal não tem isso, né? O futsal tem que ser o dinheiro para a base, né? Então, acho que nós precisamos de alguma coisa nesse sentido, alguma coisa na gestão, assim. Mas não é gestão de pessoas, não, é gestão financeira mesmo. Agora nós temos o nosso contrato que vai terminar, pelo que eu sei, com a Sport TV. Quem tem que fazer esse contato com a Sport TV tem que ser pessoas altamente especializadas dentro do marketing esportivo. Não pode ser o Paulinho, o João ou quem quer que seja que vai falar sem ter conhecimento, sem ter estatísticas de retorno. Porque senão nós vamos de novo fazer um contrato onde vamos ganhar aquela miséria e nós vamos estar sempre na TV. Um jogo de futsal dá 3 milhões de pessoas. Um jogo de uma outra modalidade excelente, com jogadores olímpicos, dá 1,5 milhão. Então, qual o melhor produto? Então, precisamos de pessoas altamente especializadas na gestão para a busca de uma melhora global do futsal. A gente sempre existe uma comparação muito do futsal brasileiro com o futsal europeu. Você percebe uma valorização do futsal europeu em relação ao nosso? Porque muitos falam ainda que nós somos os principais, muitos falam não, muitos afirmam que nós somos os principais formadores de atletas para a Europa. Bom, aí eu vou falar o problema é que aqui eu vou falar no que eu vejo, mas assim, ó, quem viveu lá, né, um exemplo que nem o Cício, que você já entrevistou aqui, esses podem falar muito mais do que eu. Mas eu posso falar em termos de jogo jogado, entendeu? Há uma qualidade maior lá porque os atletas estão lá, os brasileiros, mas o jogo é um toque sai desenfreado, é um time fazendo 8, a melhor equipe do mundo considerada fazendo 8 ainda, coisa que era feita lá atrás por mim, pelo Jeremias, pelo Jackson, pelo Jorginho, estão ainda fazendo 8, então não sei onde está essa qualidade tática que eles falam sempre. Eles escrevem muito bem, eles têm uma literatura muito boa, tanto a Espanha como Portugal. Porém, os jogos, os treinamentos, eu acho que estão ainda muito abaixo dos nossos aqui. Paulinho, mas há uma valorização clara maior na Europa do que aqui, sim. Vamos pegar aqui algumas perguntas de alguns colegas. O Vinícius fez aqui para você. Quando inicia um trabalho de preparação de equipe, você trabalha mais pelo padrão de ataque ou de defesa? Vinícius, o foco sempre inicial é sempre na defesa. Mas lembra o que eu te falei, o foco de correção. Mas mesmo no início, no trabalho de defesa, já está se trabalhando tudo. Já tem a formação de ataque, já tem o início do ataque, já tem explicado como é o esqueleto do ataque, já tem explicado como é o esqueleto da transição, mas o início, a maior cobrança, o meu maior feedback é em defesa. Quando eu tenho um profissional ao meu lado, como o Ziquinho ou como o Rodrigo, facilita mais, porque eles têm um entendimento do que eu desenvolvo como jogo, né? É isso que eu esqueci do meu grande Daniel, do Peri, são todas pessoas que participaram muito nesse processo aí. Mas quando eu tenho profissionais como o Rodrigo, principalmente, entendeu? Então eu tenho mais facilidade, porque ele é um preparador físico que, além de ele ter o controle de carga, ele consegue corrigir taticamente, porque ele faz uma imersão dentro do que eu identifico como futsal, né? Como eu quero que a minha equipe responda.
coletivamente. Paulinho, o Caio perguntou aí, como que você pensa na montagem de um elenco para a temporada? Olha, Caio, acho que a única vez que eu consegui pensar isso foi no Joinville, né? Mas nós tínhamos a condição financeira, porém, na época não tinham atletas disponíveis para contratar. Você vê que contradição, né? Mas nas outras equipes que eu treinei, assim, e é uma situação que eu vou falar uma coisa. O maior técnico de todos os tempos é o Ferretti. Goste ou não dele, é o maior de todos os tempos, por todos os resultados que tem. E eu perguntei para ele, e aí, Ferretti, como é que... Ele falou, Paulinho, a parte mais difícil que eu tenho é montar uma equipe. Então, se o cara que ganhou tudo que ganhou, fez todas as finais que fez, acha difícil, é muito difícil. É muito difícil porque, por exemplo, nos nossos últimos 3 anos, chegou um momento aí que, com o Caio, com todo mundo aí, quando a gente... chegou um momento que o Caio chegou na equipe, mesmo com 6 ou 7 atletas que estavam jogando, eu vi a condição da gente fazer a final da liga. E a gente não conseguiu ter a química suficiente por causa das lesões de passarmos nas oitavas, né? Mas, então, a composição, a formação, ela é muito difícil. Para mim, pelo menos, ela é muito difícil. Muito difícil. Paulinho, vou pegar algumas, vou unificar aqui algumas perguntas. Como que você tem visto o trabalho na base do futsal hoje? Como você tem observado esse contexto aí? Primeiro que eu até ouvi um colega, o Cabeça, falou uma coisa muito importante. Nós temos que diferenciar iniciação de base. Sim. Né? Iniciação de base. Agora, falando da base, começando com os 13 anos, que eu acho que tem que ser isso, uns 13 anos, eu acho ainda que o foco devia estar nos profissionais que dão os treinos. Ou seja, eles é que tem que não podem resumir a complexidade do desenvolvimento de um atleta. Por quê? Se ele quer treinar passe, ele tem que criar mecanismos, gatilhos estruturais dentro do treinamento para não tirar o jogo, para não fazer com que o atleta fique pisando na bola e tocando um para melhorar a passe. Ou seja, se essa geração não é boa ou se essa geração é boa, não interessa. Tudo tem que ser desenvolvido dentro do jogo. Porque um mecanismo simples, que inclusive hoje é muito comentado, que eu exijo isso devia ser um hábito geral, não é do Paulinho, de dominar de frente. Por exemplo, num trabalho onde você tem aquela equipe sub-13, onde tem aquele menino que dribla demais, que não toca a bola, que tem aquele outro que é baixinho, que é mais ou menos, que não toca a bola para ele, com um simples gatilho estrutural de eu ser obrigado a dominar de frente, se não dominar de frente tem que devolver de primeira, e se for dominar com a sola somente se for para driblar, tirar o jogador, você automaticamente aumenta os passes de primeira, você automaticamente faz o atleta, mesmo com 13 anos, começar a perceber a equipe adversária, porque ele tem que ver, se ele tiver a marcação pressão, ele não vai conseguir mais driblar, porque ele vai ter que tocar sempre de primeiro, porque ele vai estar sempre pressionado. Vão acontecer mais finalizações. Então, um simples gatilho aumenta tudo que você estava precisando. Só que é mais rico porque você está desenvolvendo dentro do jogo. Então, olha só, a partir do momento que os meninos conseguem apegar essa parte dos princípios, você já começa a dar feedback para um menino de 13 anos, de 13 anos, de entendimento do jogo, de entendimento da quadra. Essa quadra, quando estivermos com a bola aqui, é para quê? É para a gente botar essa bola lá na zona de perigo. Independe do sistema que a gente está atacando, a gente precisa chegar lá. Lá é o momento do chute, lá é o momento de fazer o gol. Agora, também é uma zona que é de envolvimento. Então, é uma zona qual? Que não pode ser kamikaze. É uma zona que não pode baixar a cabeça e ficar tocando uma bola por meio sem enxergar. Então, o menino começa a ter um entendimento. O menino passa para a segunda zona. Ele vê com uma defesa que está muito recuada. Ele começa a viver aquele negócio ali. Ou a partir de um certo momento, você começa a ter orientação. Olha, com uma equipe tão lá atrás, a gente não pode acelerar o jogo. Antes, nós tínhamos que correr para cima da bola para nos desmarcarmos. Agora, precisamos nos colocar na defesa para podermos jogar. Pô, chegamos na zona de perigo. A partir de agora, tem que ter um entendimento que você quer o chute, tu quer escolher o chute. Então, você vê que há um crescimento, há uma evolução, e eu acho que isso tudo devia
conter na base. O que eu posso falar da base que eu conheço, do Minas, e quando eu saí de lá, em 2012, os trabalhos estavam unificados. Do sub-9 ao adulto, todos os trabalhos estavam sendo feitos em função de jogo. Porém, eu aqui na minha casa, vindo no caminho aqui de casa, tem um ginásio. E eu, às vezes, eu parei lá para dar uma olhadinha, né? Não existe momento algum, não tem exceção. Todos os momentos o menino domina com a sola, domina de lado, e não domina para frente, e domina com a sola para tocar. Então, eu sou contra a sola? Não. Eu sou a favor do jogo, entendeu? Qual o recurso melhor a ser utilizado nesse momento? Ele tem que ser utilizado. Isso foi uma evolução do jogo, né, Paulinho? É uma evolução do jogo. E é uma evolução que evolui muito o jogo. Porque você facilita o desenvolvimento, você facilita a velocidade do jogo, você facilita tudo. Você facilita a percepção, você facilita a evolução de leitura de jogo, principal, que é o que mais precisa. Entendeu? E tem duas coisas que são necessárias, ser competitivo e ter leitura de jogo. Esse negócio de ser bom de bola, pô, se tu aliar isso à competitividade e à leitura de jogo, ótimo. Aí você vai ter um Lenísio, você vai ter um Cício, você vai ter um Caio, tá entendendo? A partir desse momento que você não alia o bom de bola, você tem que ser leitura e tem que ser competitivo, que daqui a pouco você vai deixar até o Cício no banco, entendeu? Em qualquer equipe, você tem que ser competitivo e ter uma leitura de jogo afinada. Paulinho, você é um profissional que ministra curso aí, já ministrou curso em parceria conosco aqui em Minas, ministra curso em São Paulo, no sul do país, é requisitado por isso, né? Como você tem visto, assim, o crescimento do estudo do futsal? Eu fico um pouco preocupado porque ainda os cones são realidade ainda. Ainda os cones dentro de quadra, eles são preponderantes ainda eles são determinantes para os profissionais. Ainda qualquer informação que seja uma informação para você... Vou te dar um exemplo assim. No meu Instagram, eu boto sempre algum jogo, mas boto um texto lá. Né? As pessoas ficam preocupadas e algumas querem que eu destrinche o jogo e explique o jogo. Né? Alguns não se dão o trabalho de passar aquele jogo para o computador e entender que aquele jogo ali, ele pode criar mais 10 em função daquilo. 10 em função daquilo. E mais 10 em função daquilo, no que eu estou explicando ali na hierarquia contextual ou nas transições, é para que você faça o quê? Para que você identifique aquele jogo, mas para que você saiba que aquele jogo ali não é para fazer aleatoriamente. A partir do momento que você tem o desenvolvimento de ataque, de defesa, você começa a fazer aqueles jogos de resolução para quê? Para que o atleta esteja de uma forma randômica, porque todos eles são randômicos, são imprevisíveis as coisas que vão acontecer, e ele consiga incluir tudo o que ele treinou dentro daquele jogo, daquela complexidade daquele jogo, onde a memória vai ter que estar sendo trabalhada a todo momento para ele entender o próximo movimento e, ao mesmo tempo tendo que colocar em prática a resposta coletiva da equipe. Entendi. Paulinho, a gente está encerrando a live. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os treinadores que estão nos acompanhando, estão nos assistindo nesse momento. Eu queria que, num momento tão grave, tão triste que nós estamos passando, para vocês entenderem que nós temos muito pouco tempo aqui. Então, procurem escrever a letra de vocês, procurem se especializar, sim, mas procurem escrever a letra de vocês, porque vai fazer diferença. Vai fazer diferença porque vocês podem até ficar indignados por não dar certo ou por ter fracassado, porque às vezes o fracasso é um sucesso, por mais que a gente não entenda. Mas frustrados vocês não ficarão nunca. Podem até ficar decepcionados, mas a pior coisa é a impotência, a pior coisa é a frustração, a pior coisa é você fazer porque alguém quer que você faça. Então, criem, escrevam a letra de vocês, procurem perceber o que as pessoas vêm fazendo, mas não adianta, acho que toque sai é um blog, né? Toque sai não pode ser um jogo, entendeu? Tem que ter uma inteligência, tem que ter um desenvolvimento, entendeu? E lembrar de uma coisa, o atleta naquele momento ele não pensa, o atleta naquele momento ele reconhece a vivência passada e ele resolve o problema. Ele não consegue ver
vai tocar aqui, depois toca lá, depois fez uma tabela aqui, daí eu vou chutar. Não, ele identificou o primeiro movimento, automaticamente ele vai responder. Ele pega o final do movimento e ele dá a resposta. Se essa resposta e você conseguiu trabalhar uma resposta após a imprevisibilidade, você vai ter uma grande chance de ir para frente. Então, portanto, à frente, muita saúde e agradeço, Matheus. É uma honra para mim o teu convite sempre. Você é um dos caras que me ajudam muito, 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 muito. Sou muito grato a você, tá bom? Com Deus, Paulinho, a todos nós e que muita agradecemos. saúde. Amém. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. 3h30, nós vamos estar aqui com o Perdigão. Um abração. Tchau, tchau.